Olá, boa tarde. Terça-feira, 21 de maio. O Senado agora está começando. Para o presidente do Senado, as afirmações feitas pelo ministro Joaquim Barbosa durante uma palestra em Brasília não colaboram com o fortalecimento das instituições. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que o país tem partidos de mentirinha e que o Congresso é dominado pelo Executivo. Certamente falou ali não o chefe do poder, mas o professor. Fica difícil você saber nessas horas quem na verdade falou mesmo. Mas o que eu sei é que declarações como essa não ajudam no fortalecimento das instituições. A lei que garante ao paciente com câncer o início do tratamento gratuito pelo SUS em no máximo 60 dias após o diagnóstico da doença entra em vigor amanhã. Hoje, especialistas ouvidos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado disseram que estão preocupados com a aplicação da norma. A audiência pública foi acompanhada pela Associação de Mulheres que tiveram câncer de mama, o tipo de câncer com maior incidência entre o sexo feminino. O câncer é a segunda causa de mortes no país, perdendo apenas para as doenças do coração. A lei sancionada em novembro do ano passado determina que o paciente com câncer terá direito ao tratamento pelo SUS até 60 dias a partir do diagnóstico da doença. Com a lei, o governo espera atender com mais rapidez os pacientes com câncer. O problema é o diagnóstico tardio, ainda quando se sabe a dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde. E 60 dias pode ser a diferença entre a vida e a morte. A lei entra em vigor nesta quarta-feira. Para a presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, o prazo entre o diagnóstico e o início do tratamento inviabiliza a lei. Ela não consegue penetrar no sistema, ela fica na fila. Depois ela não consegue a biópsia, depois ela vai ter que ser registrada e conseguir uma consulta no NACOM, no CACOM, porque esses ambulatórios especializados também ainda não estão funcionando, está na portaria, mas ainda não estão funcionando. E muito nos surpreende agora ver que os 60 dias só começa no momento que ela é cadastrada no sistema, dentro de um hospital, NACOM, CACOM, que está afunilado, que está com um gargalo dos maiores que existem. A representante do Ministério da Saúde rebateu. Em relação ao sistema de informação, ele não vai ser só do sistema de informação do câncer, ele não vai ser de acesso só ao NACONs e CACONs, que são os ambulatórios e hospitais especializados no atendimento do paciente oncológico. Ele está de acesso na atenção básica e nos laboratórios. Então, quando o diagnóstico te chegar na mão de qualquer profissional de saúde nestes locais, ele já começa a contar o tempo desde que seja registrado no sistema. O que nós gostaríamos é que fosse um período menor do que 60 dias, mas o SUS não tem condições de prover. Então, que seja adequada aos 60 dias, mas que toda a sociedade, os municípios, todos os gestores, os governantes, que se unam pela vida, porque é uma luta pela vida. Eu estou muito, confortada porque o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, que são dois órgãos que defendem os interesses da sociedade, estão atentos e vigilantes a esse processo. Tanto que o Ministério Público Federal amanhã discute a mesma questão que é a implantação dessa lei. E a Defensoria Pública está da mesma forma acompanhando todo esse procedimento. A votação do projeto que trata do Plano Nacional de Educação foi adiada para a semana que vem na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria, senador José Pimentel, informou que vários senadores pediram mais tempo para estudar as propostas. Nesta terça-feira, os senadores aprovaram projetos de interesse do consumidor. O pãozinho pode ficar mais barato para o consumidor. Os senadores aprovaram a redução do ICMS para as pequenas e médias empresas de panificação que estiverem no Simples Nacional. Hoje, a alíquota varia entre 16% e 18%, de acordo com cada estado. O projeto prevê um índice simbólico de 0,5%. Nós não estamos colocando esse projeto para as grandes empresas, como os supermercados, que também vendem o pão. Mas esse também é uma parcela muito pequena. Então, isso é mais do que justo. Como nós não podíamos dar isenção total, porque nós não podemos legislar na isenção do ICMS, nós colocamos uma alíquota simbólica de 0,5%. A comissão também aprovou a isenção de imposto de renda na venda de imóvel residencial, quando o dinheiro for usado para a compra de uma nova casa ou apartamento. O relator explicou que o benefício já existe no caso da primeira residência.
O projeto estende a isenção para o segundo imóvel adquirido. O que nós pleiteamos é que você possa ter também um segundo imóvel vendido, desde que você, no espaço de 180 dias, aplique o produto dessa venda na compra de um outro imóvel novo. O que significa isso? Vem corrigir uma distorção no mercado e dar um fomento a esse mercado imobiliário. A Comissão de Assuntos Econômicos ainda aprovou um projeto para evitar a inadimplência nos contratos de terceirização. O texto original determinava que a administração pública contratasse um seguro para garantir o pagamento de obrigações trabalhistas aos terceirizados. Para evitar custos, o relator, senador Roberto Requião, alterou a proposta. O texto aprovado prevê que os órgãos públicos só repassem o dinheiro às empresas terceirizadas se for comprovado que os pagamentos anteriores foram feitos. É evidente que a fiança bancária ou o seguro implicaria num aumento do custo da terceirização. E essa retenção resolve o problema, é um custo operacional mínimo, é um funcionário, um contador que vai verificar as guias de recolhimento e assim nós resolvemos esse problema da obrigação solidária. A comissão também aprovou um empréstimo de $200 milhões ao estado de Pernambuco para obras de saneamento na bacia do rio Ipojuca. Como os senadores também aprovaram a urgência, o projeto pode ser votado ainda hoje no plenário do Senado. Nessa manhã, a Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública para promover o lançamento do livro Mulheres nas Eleições 2010. O livro reúne o trabalho de vários pesquisadores do consórcio Berta Lutz, dedicado a pesquisas de gênero. Eles acompanharam as eleições de 2010 com foco nas mulheres candidatas, no tratamento que elas receberam na mídia e no eleitorado. A obra mostra um aumento da participação feminina na política. Essas pesquisas confirmaram que não existe do lado do eleitor discriminação nem preconceito no voto às mulheres. Além de eleger a primeira presidente da República, o percentual de candidatas cresceu. As mulheres foram 23% do total de candidaturas a deputado estadual, 22% do total de candidatos a deputado federal, 13% para o Senado e 11% para governos estaduais. Aumento que, para o pesquisador José Eustáquio Diniz, ainda é tímido. Elas têm uma participação muito grande na sociedade como um todo, mas que isso não está se refletindo na política. Se o ritmo continuar do jeito que está nas últimas 5, 6, 7 eleições, o cálculo que a gente faz é que para a gente conseguir a paridade, que é a igualdade entre homens e mulheres na política, a gente vai demorar no mínimo 150 anos. Às vezes assusta, mas há principalmente um desestímulo para que a mulher possa se qualificar na participação política. Nada como nós próprias nos representarmos nesse espaço de poder, já que somos 52% da população. O sistema educacional da Finlândia e a exploração de petróleo na bacia amazônica, assuntos discutidos nesta terça-feira em comissões do Senado. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o requerimento do senador Randolfo Rodrigues para a realização de audiência pública, ainda sem data marcada, para analisar os impactos da exploração do petróleo na bacia da foz do rio Amazonas. O parlamentar está preocupado com os efeitos dessa atividade sobre a região. Semana passada nós tivemos a 11ª rodada do leilão sobre novos campos e novos lotes de exploração de petróleo no Brasil. Então nós queremos debater primeiro os eventuais impactos ambientais de uma exploração na nossa região e segundo, vamos debater concretamente as consequências para a sociedade local, para a sociedade amapaense, de uma nova realidade que pode ser de exploração e de futura produção de petróleo. A Comissão de Educação debateu em audiência pública o modelo educacional da Finlândia. O país europeu possui taxa zero de analfabetismo, educação pública e gratuita, além de obrigatória entre 7 e 16 anos de idade. Os participantes discutiram como o sistema de ensino finlandês, considerado referência mundial, pode ser aplicado no Brasil. A primeira, a mais importante, é de como um país atrasado, pobre, como era a Finlândia até os anos 60, é capaz de dar um salto quando a sua população, quando os seus líderes políticos desejam dar o salto. A meta foi
filho do presidente vai estudar na mesma escola que o filho do seu motorista. Patrões e empregados podem ser desiguais no que quiserem, mas a escola não. A escola é a mesma. O Senado agora termina aqui.